Já temos audiência já suficiente. Pelo menos uma pessoa entrou. Muito boa noite a todos. 3. Muito obrigado mais uma vez por contar com a confiança de vocês, por contar com a audiência de vocês nesse momento tão difícil pelo qual passa não só a sociedade brasileira, mas o mundo como um todo. Essa reunião ela é realizada com o intuito de promover a palavra de Deus, um intuito de melhorarmos como pessoa, melhorarmos a nossa vida material e principalmente a nossa área espiritual. Porque nós somos, como diz a palavra de Deus, né, corpo e espírito, tá? E nós não devemos apenas alimentar o nosso corpo, mas principalmente alimentarmos a nossa alma, né? Para que a gente possa já compreender, já viver o reino de Deus, que já foi estabelecido com a morte de Jesus Cristo na cruz. Amém? Amém. Muito obrigado mais uma vez. Já peço também a colaboração de todos que participam, de encaminhar o aviãozinho do Instagram para outras pessoas, do seu convívio, familiares, amigos, para que também possam ouvir a palavra de Deus, um momento de reflexão, para que nós possamos evoluir. Esse é o termo. Nós temos que evoluir para realmente apresentar a nós mesmos e a todas as pessoas com as quais nós vivemos que nós realmente fomos transformados por algo maior, por algo grande, que é a palavra de Deus, que foi o exemplo de Jesus Cristo aqui na Terra. Amém? Amém. A Renata fará a oração inicial, depois nós entoaremos um hino de louvor, para em seguida apresentar a palavra de Deus em momentos de reflexão. Amém? Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Uma alegria de novo, né? Mais uma quarta-feira estarmos aqui. Muito feliz com a presença de todos. Como eu sempre digo, não vou citar o nome de todos, mas tenho visto a maioria da nossa célula presente. Tenho visto amigos, familiares. Deus abençoe a todos. Nós estamos muito felizes, apesar de não estarmos tendo contato físico, né, com vocês. É muito gostoso saber que em espírito nós estamos juntos, né? E vocês têm ouvido a palavra que sai da nossa boca e o Espírito Santo tem feito a obra, né? Então nós vamos orar hoje, também vamos agradecer a Deus de uma forma especial, que hoje é aniversário, né, do nosso irmão Alexandre, né? Para mim, Lê, está completando mais um ano de vida. Que Deus continue usando a vida dele da maneira que ele quiser, né? Então, vamos, que vocês possam orar juntos comigo por esse momento da nossa célula e também pela vida do Alexandre. Amém. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos presenteou com mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque estamos bem, com saúde, porque todos os nossos órgãos estão funcionando normalmente. Muito obrigado, Deus, porque não tem faltado o alimento, não tem faltado a paz, não tem faltado, Deus, também as dificuldades, para que com elas nós possamos aprender, Deus, e ter esperança. Muito obrigado, Senhor, de uma forma especial nesta noite, pela vida do irmão Alexandre. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor o alcançou, ele entregou a sua vida ao Senhor, o seu coração, e desde o dia, Senhor, que ele se comprometeu com o Senhor, ele tem, Senhor, honrado a sua palavra, ele tem honrado o Senhor, ele tem procurado, Deus, estudar a sua palavra todos os dias. Ele tem procurado falar do seu amor para as pessoas, Deus. Isso é nítido. Nós que estamos acompanhando a vida dele, Senhor, percebemos, Deus, a alegria, Senhor, que ele tem hoje no seu semblante, Deus, que é a alegria da salvação. Tantas coisas o Senhor tem feito na vida dele, Deus, e tantas coisas o Senhor ainda fará.
Muito obrigada, Deus, pela vida dele, que o Senhor possa, meu Deus, usar mais essa noite a vida dele. E que através da vida dele, Deus, muitas vidas, Pai, sejam alcançadas, sejam, Senhor Deus e Pai, libertas, sejam salvas, Senhor, e que principalmente que haja paz naquele coração aflito, que haja esperança, Senhor, no desesperançoso. Senhor Deus, que depois desta reunião a gente possa, Senhor, ouvir um testemunho como temos ouvido sempre depois das nossas lives, o que o Senhor tem feito na vida das pessoas. Transforma, Senhor, as nossas vidas com a palavra de hoje e a vida de cada um que está ali do outro lado dessa tela. Amém. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Continua cuidando de nós, continua cuidando, Senhor, da nossa casa, dos nossos filhos. Continua conosco, Deus, que esta casa, Senhor, seja uma casa de paz, de alegria e, Senhor Deus, um lugar onde possa ser pregada a sua palavra como já tem sido. Eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então entoar um hino. Nós vamos cantar aquele hino Não há Deus maior, né? Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Espero que vocês não reparem nas nossas belas vozes, que nós não somos nenhuma Rosane Bauer, mas estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. E a palavra, foco em Jesus, né? A Amém. missão não é cantar, é foco em Jesus. Amém. Vamos lá. Maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém? Amém. Bom, vamos iniciar então um momento de reflexão. Hoje o tema é foco e dispersão. A palavra de Deus que nós iremos anunciar aqui hoje está em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 e 2, né? Hebreus 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Amém. Que versículo maravilhoso, né? Bom, nós viemos ao mundo para realizarmos algo, né? Eu acho que isso não há dúvida. É a dúvida que a maior parte da população tem, é o que nós temos que realizar, né? É que nós viemos ao mundo para um propósito, também não há dúvida. Mas qual é o propósito das nossas vidas, né? E o versículo fala em corrida, né? Corramos. Para a gente correr, a gente precisa de uma pista, precisa de um caminho. E isso nos leva a um destino. Então, o caminho, a pista que nós escolhemos, nos levará a determinado destino. Então, apesar de existir uma doutrina que fala do predestino, né, o predeterminismo, quem realiza, ou quem influencia, ou quem decide qual caminho nós iremos seguir, somos nós mesmos, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, hoje a reflexão é a respeito do foco e da dispersão em nós chegarmos ao nosso destino. Se nós estamos aqui já há mais de um mês levando a palavra de Deus, e já, acho que foi na primeira ou na segunda reunião transmitida aqui, foi colocado isso, né? Qual o destino, qual o seu propósito, né? E todos aqui, eu lembro, né? Todos que participaram aqui, chegaram à conclusão de que nós desejamos, né? O nosso principal motivo de viver é nós vivermos aqui na Terra, mas olhar para o nosso futuro ao lado de Deus nos céus. Então esse é o nosso principal destino, né? E aí, que caminhos nós temos adotado para chegarmos a esse destino? Esse é o nosso foco, né? O foco é viver ao lado de Deus lá no céu. O foco, o que é o foco? Segundo o dicionário, o foco é o ponto mais importante ou principal. Ponto central que dá origem a algo, ou seja, a corrida, né? Ponto que recebe a convergência, convergir para um destino, que é o alvo, o foco das atenções. Então, viver ao lado de Deus no reino dos céus é o nosso destino, é o nosso foco, é o ponto mais importante das nossas vidas. Mas, infelizmente, temos obstáculos. Ou felizmente temos obstáculos, porque segundo a palavra de Deus, nós temos enfatizado aqui, né? No mundo tereis aflições. As aflições são os obstáculos do ser humano. E para esses obstáculos, eu coloquei aqui a dispersão. O que é dispersão? É a separação de objetos, pessoas ou outros organismos em várias direções. Várias direções. Na psicologia é o alheamento, a desatenção, a falta de concentração. Então a dispersão é aquele momento que a gente perde o foco. O foco é o ponto principal para um alvo. Quando você pensa na dispersão, você não tem o seu foco previamente, ou você não coloca os olhos no foco. Você tem várias direções, vários caminhos, e vários caminhos não vão te levar ao alvo, que é viver ao lado de Deus. Então, e a dispersão está relacionada com a diversidade. Como você encara uma adversidade? Você sabe o que é adversidade? A adversidade é um infortúnio, uma desgraça, uma falta de sorte, um aborrecimento,
algo que incomoda, é o desvantajoso, é a particularidade ou a natureza do que é adverso, contrário ou desfavorável. Então, a adversidade é a natureza do que é adverso, contrário ou desfavorável. E quando nós nos deparamos numa situação desfavorável, você tem a sensação de que o sucesso ou a vitória ainda não foi alcançada na sua vida porque você parou diante de uma adversidade? Você já teve essa sensação já? Que você não alcançou seu objetivo, que você não chegou no seu destino, que você não atingiu o seu alvo porque você parou diante de uma adversidade, de uma situação desfavorável? Já aconteceu isso na sua vida? Na minha vida já. Eu imagino também. Na vida da Renata também. Você sabia que a maior parte das pessoas, elas não fracassam? Nós falamos já sobre o fracasso aqui, né? Uhum. Mas você lembra quando nós dissemos fracasso? Fracasso é a oportunidade que nós temos de aprender. É o fracasso, né? Mas muitas pessoas, elas sequer fracassam. Por quê? Porque elas desistem. Elas não têm nem a oportunidade de aprender com o seu fracasso. Por quê? Porque elas param no meio do caminho. E aqui podemos atribuir essa falta de continuidade, essa situação de que você fica imóvel diante de uma adversidade, que você para uma tarefa, que você para algo que você começou no início com tanto entusiasmo e depois o seu entusiasmo cessa e você não dá continuidade. Você já pensou quais as adversidades na sua vida que faz com que você para, que você não atinge o seu alvo? Você já pensou nisso? Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Vou repetir. Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Concorda? Uhum. Então, nós precisamos completar as nossas tarefas visando a um resultado. Ainda que esse resultado seja negativo. Ainda que aconteça um fracasso na nossa vida. Sim. Nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um alvo. Nós temos que apresentar um resultado. Nós temos que agir. Lembra que o versículo disse? Corramos. Corramos não é ficar parado. Corramos é agir, é ação. Então, se você tem um objetivo na sua vida, tanto na sua área material quanto na sua área espiritual, você tem que agir. Você tem que colocar o alvo e você tem que adotar as posturas, realizar condutas para atingir seu alvo. Se você para no meio do caminho, você não vai chegar a lugar nenhum. Certo? Normalmente, infelizmente, a maior parte das pessoas que param no meio do caminho, elas não acreditam. Tem uma crença de merecimento, elas não acreditam que fazem por merecer atingir aquele alvo. Essas pessoas acham que elas não têm capacidade de realizar essas tarefas, mesmo que no início elas se coloquem tão entusiasmadas, elas, com o passar do tempo e com os obstáculos, com as adversidades, o seu entusiasmo será minado e ela começa a concluir que ela não tem capacidade, que ela não merece chegar no resultado que é o alvo, que é o objetivo final. Então, você já pensou o que está parando você? Já pensou nisso? O que está parando você para atingir seu alvo? O que te distrai? Porque as adversidades são distrações. O que é a pedra? Qual é a pedra no seu caminho para você atingir seu alvo? Espiritualmente, o que tem distraído você? Faz aí um rápido exame na sua consciência. Pergunte: o que tem distraído você de atingir seus objetivos na sua área material? Será que tem assistido muito filme? Você tem ficado muito na internet? Ficado muito nas redes sociais?
Você tem se policiado? Você tem colocado objetivos e você fica dormindo? Você dorme tarde, consequentemente vai acordar tarde? Ou cansado? Cansado? Você não tem se colocado nas horas mínimas de sono para recuperar o seu corpo para o dia seguinte estar preparado para a nova jornada? O que tem? O que tem distraído você? Então anote isso para que você faça um exame na sua vida, para que ataque esses pontos de adversidade, de distração, para você eliminar esses pontos, para que você possa evoluir e chegar no seu objetivo. Espiritualmente falando, o que tem impedido você de ler a Bíblia? O que tem se colocado como um muro na sua frente de parar pelo menos um momento por dia para orar, para louvar, para engrandecer o nome de Jesus Cristo? O que tem te distraído nesse sentido? Te impedindo. Exatamente. Resumindo, né? Nós tratamos daquilo que o crente deve fazer, porém, nós não focamos como ele deve agir. Nós ficamos às vezes preocupados em nós nos comportarmos de forma às vezes como uma norma, como uma regra, uma religiosidade. Nós temos que fazer isso, senão, nós não receberemos a bênção. E interiormente, e a conduta que realmente agrada a Deus, que é estabelecermos o foco, nos distanciarmos do pecado, isso tem nos impedido de chegarmos realmente ao propósito de Deus nas nossas vidas. A pergunta é, né? Como o crente deve agir para conseguir colocar em prática o plano traçado para vencer a corrida da salvação? Você já fez essa pergunta para si? Qual que é o teu plano para você alcançar o sucesso? A própria palavra de Deus fala que o que mais importa não é o começo, é o fim. É o fim, é como nós terminamos e não como nós começamos. A palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido. Então, se você não tomou uma decisão ainda na sua vida de agir para andar nos caminhos que Jesus Cristo já deixou pavimentado nessa terra, se você não tomar uma decisão agora para seguir esses caminhos, como que você irá terminar no fim? Porque se você andar em várias direções, e nós temos um só caminho que nos leva à salvação, que é Jesus Cristo, quando diz que vários caminhos levam a Deus, isso é uma retórica do inimigo, do diabo. Porque só um caminho, segundo a palavra de Deus fala, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, Jesus disse. Então nós só temos um caminho só, que é Jesus. Se você vê vários caminhos, algo está errado na sua vida. Algo está errado na sua crença de que vai atingir a salvação. Você percebe a distância do que nós desejamos e do que nós realmente somos para atingir a salvação? E a resposta é muito clara e objetiva, né? Qual seja, nós devemos manter o foco em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós lemos aqui no texto hoje. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se nós olhamos para as diversidades e esquecemos de olhar para Jesus, nós com certeza não andaremos nos caminhos que ele propôs. Nem chegaremos, não. E, consequentemente, não chegaremos a atingir a salvação, que é o resultado final, que é o nosso foco. O que tem distraído? É a pergunta, de novo. O que tem distraído você para atingir um sucesso na sua vida material? E, principalmente, o que tem distraído você
de realmente se dedicar a Jesus. Os problemas, os sofrimentos, as angústias, as incertezas, enfim, todas as dificuldades que ocorrerão durante a sua caminhada somente serão superadas se o foco estiver em Cristo. Podemos pegar como exemplo o profeta Jeremias, que tinha a única missão de pregar a palavra de arrependimento ao povo de Israel. Ele fez isso por 40 anos, Jeremias. Só que o povo não ficou arrependido. Ele não se arrependeu, ao contrário. E aí Jeremias sofreu por isso. Sofreu. Só que ele continuou firme no seu ministério. Por quê? Porque ele olhava para Jesus, naquela época ainda para Deus. Ele não olhava na sua missão. Ele não olhava para os problemas, ele olhava para Jesus. Ele olhava para Deus. E nós devemos olhar para Jesus. Então o nosso foco deve ser Jesus. E onde Jeremias tirou tanta resiliência? Muito simples. O foco dele estava em Deus. Nós seremos resilientes no momento em que nós colocarmos o foco em Jesus Cristo. E não na nossa missão. E não nas adversidades. Se os olhos estivessem voltados para a missão e não para Deus, com certeza Jeremias teria desistido no começo da nossa explanação. Por que tantos desistem? Por que tantos sequer fracassam? Porque eles potencializam, eles olham apenas para a adversidade. E espiritualmente falando, nós não olhamos para Jesus. O nosso foco não está em Jesus. E materialmente falando, nós esquecemos do nosso objetivo, que é um sucesso material. Mas por quê? Todo sucesso ele tem que ter um fundamento. Tem que ter um fundamento para você sempre se recordar disso. E espiritualmente é Jesus. Então, espiritual. E diz para todos, a palavra de Deus, então, diz para todos que nós devemos pensar nisso para que ninguém desanime e fique cansado por tão pouco. Porque a nossa vitória, o nosso nome já está escrito no livro da vida. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós apenas, entre aspas, devemos trilhar agora o caminho que Ele já deixou pavimentado para nós. Amém? Amém. E indo para a parte final, toda e qualquer dificuldade que alguém possa usar como desculpa para abandonar esta corrida significa que você ainda não tem o foco totalmente em Jesus Cristo. A luta contra o pecado, que ninguém deve resistir até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Jesus já derramou o seu próprio sangue. O pecado já é algo que foi vencido pelo sangue de Cristo. O pecado, ele ainda está em nossas vidas, porque nós temos uma natureza corrupta. Mas ele já... A natureza, a morte, já não é mais algo, uma certeza exata. A morte espiritual, obviamente, não é mais uma certeza exata na vida do ser humano, porque Jesus já venceu a morte. Nós novamente temos a oportunidade de não perdermos, não nos distanciarmos de Deus, que é a morte espiritual. Jesus já venceu tudo isso. E o que nós devemos como ser humano? Primeiro, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e ter Jesus como foco. Não olhar para os problemas, para as adversidades. Manter-se focado, óbvio que é muito difícil. Porém, nessa corrida, a única forma de ser bem-sucedido é nós não desistirmos e sempre, repito, sempre olhar para Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faria neste momento de adversidade? No meu lugar, como Jesus se comportaria? Você já fez essa pergunta para si nos momentos de adversidade? Eu tenho feito.
Eu não tenho passado só ótimos momentos aqui nessa pandemia. Nós temos passado momentos difíceis. E muito dessas perguntas, muito dessas reflexões eu tenho feito para mim. Como Jesus agiria nessa ocasião? Porque falar é fácil. Falar Deus abençoe, Jesus está contigo, é fácil. Essa é a parte fácil. É a parte da religiosidade. O difícil realmente é agir. Então, queridos amigos, irmãos, familiares, a palavra de hoje é foco. Foco. Foco em Jesus Cristo. Foco no seu sonho para você atingir o seu sucesso e não desista. Se vir a adversidade, se os problemas se apresentarem, se o buraco se apresentar na sua frente, para você pular o buraco, para você enfrentar o buraco, até passando por dentro dele, não é olhando para a dimensão do buraco. Nós temos que ter uma resiliência, que é o sentido de imaginar como Jesus enfrentaria aquele problema. Amém? Amém. Quer acrescentar algo? Sim. Na última pregação que eu fiz aqui, né? Na última vez que nós nos reunimos, eu falei sobre a sabedoria, né? E desde então, o Espírito Santo tem me incomodado para que eu fale para vocês sobre o perdão, né? Porque o Alexandre, ele falou sobre o foco, né? Mas como que é que nós conseguimos manter esse foco? A gente fecha os olhos e fica pensando em Jesus, Jesus, Jesus. Vou seguir o foco, foco. Como que você consegue ter os seus olhos, ter o seu coração, o seu espírito focado em Jesus? Como que nós conseguimos isso? Praticando. E uma das coisas que Jesus nos orienta a praticar é o arrependimento e o perdão. Eu acredito que, como o Espírito Santo tem me incomodado tanto para falar sobre o perdão aqui nas nossas reuniões de célula, alguém aí do outro lado está precisando ou pedir perdão para alguém ou liberar o perdão para alguém. Porque é muito fácil a gente falar que somos cristãos, que amamos a Deus e nananana, mas nós não praticamos. O Alexandre falou sobre a prática. E como que nós podemos colocar em prática? Simples, no dia a dia. Aconteceu algo de ruim dentro da sua casa com alguém? Se arrependa quando você estiver errado. Peça perdão. Na palavra de Deus fala assim, que se a gente não perdoar, o nosso Pai que está nos céus também não nos perdoará. Vocês já pensaram na gravidade que isso significa? Se a gente não perdoar, Deus também não nos perdoará, né? Então, a Cíntia escreveu ali, né? Só os inteligentes perdoam. Com certeza. Porque a falta de perdão é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Mas quem tá morrendo, quem tá sofrendo, quem tá se sentindo sufocado, somos nós. Então, que nós possamos, mesmo sem querer, porque o perdão, ele não é um sentimento. Então alguém pode falar assim, mas você não sabe o que o fulano me fez. Você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu passo. Queridos, o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Façam esse exercício essa semana e eu tenho certeza que na semana que vem, alguém, ou antes da quarta-feira que vem, vai dar testemunho sobre isso. Faça esse exercício. Se você magoou alguém, entre em contato com essa pessoa e pede perdão. Perdão, eu te magoei. Eu só queria te pedir perdão. Faz isso, mesmo sem querer.
queridos, é transformador. É algo que você vai ver a diferença tanto na sua vida quanto na vida da outra pessoa. A situação ruim se desfaz, se dissipa. Se alguém te fez mal, libera perdão também. Você está perdoado. Ah, mas é ele que tem que pedir perdão para mim. Não, na palavra de Deus não fala isso. Você mesmo pode ligar para a pessoa e falar: fulano, você me fez tal coisa, eu me senti triste, magoado, mas você está perdoado, em nome de Jesus. Então, queridos, para você conseguir chegar no seu foco, que é Jesus Cristo, você tem que colocar em prática os ensinamentos que Jesus deixou. E dentre tantos ensinamentos que ele deixou, um deles é o perdão. Inclusive, fala sobre o perdão na oração do Pai Nosso, né? Jesus fala: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos. Então, que essa palavra do foco, da resiliência que o Alexandre falou hoje, que você saiba que você só vai chegar no seu foco, que você só vai ter proximidade com Jesus e só vai chegar até a vida eterna quando você colocar em prática o que está nesse livro aqui, ó. Não adianta a gente ler esse livro todos os dias. A gente não adianta ler. Tem muita gente que conhece esse livro de capa a capa, inclusive o diabo. O diabo conhece a palavra, ele tentou Jesus pela palavra, mas ele não colocou em prática. Que nós possamos nessa semana, queridos, colocar em prática a palavra de Deus em alguma área da nossa vida, que vocês verão que será transformador. Amém? Amém? Amém. Era essa palavra que eu queria colocar para vocês. Eu tenho certeza que Deus falou com muitos, se não com todos, porque eu estava muito incomodada para falar sobre o perdão e encaixou certinho com a palavra do Alexandre, que ele falou do foco. E para a gente chegar no nosso foco em todas as áreas da nossa vida, na área espiritual, na área familiar, na área financeira, na área profissional, nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Em prática. Amém. Amém. Vamos então, eu peço que vocês curvem a cabeça em sinal de respeito. Amém. Para que a gente possa orar para encerrar a nossa reunião. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos em torno do Seu nome, reunidos em torno da Sua palavra, Senhor. Amém, Jesus. E que essa palavra, Senhor, possa ser advertência, possa ser também bênção em nossas vidas, Senhor, porque a partir deste momento, nós e muitas pessoas que estão diante de Ti agora, utilizando dessa ferramenta tão poderosa que é a internet, que é a rede social do Instagram, que possa, Senhor, realmente tomar uma decisão na sua vida, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, Senhor. Amém. E também, Senhor, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Isso, e ter Jesus nossas como vidas. foco, Senhor. Amém, Jesus. Ter, Senhor, o reino de Deus como realmente o objetivo mais importante da sua vida. Porque tudo isso daqui, tudo o que é material, Senhor, vai passar. Isso é passageiro. Amém, o que é mais importante, Senhor, é viver ao seu lado, no reino de Deus. E as pessoas, elas não compreendem isso. As pessoas, elas dão importância para aquilo que é passageiro. Elas não dão importância para aquilo que é perene, que é viver ao seu lado. Então, que essas pessoas hoje, Senhor, que todos nós recebamos, Senhor, essa notícia de que, sim, nós temos um destino que é viver ao seu lado. Amém. Mas para que nós possamos atingir esse resultado final favorável, positivo, Senhor, nós temos que manter o foco em Jesus Cristo. Amém. E já que Ele venceu o pecado, venceu a morte e nos proporcionou manter esse relacionamento com Deus e, melhor que isso, estar ao seu lado para todo sempre na eternidade. Amém, Senhor. Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que mais uma vez estão aqui, reservaram um momento, reservaram a quarta-feira, Senhor, para ouvir da sua palavra. Amém, E que a sua palavra, Senhor, realmente
entre no coração dessas pessoas, Senhor, e invada a mente para que elas possam ser realmente transformadas, Sim, Senhor. Jesus, faz Para que a sua obra. palavra possa realmente transformar todas as nossas vidas, Senhor. Sim, Para que a gente testemunho, possa dar Senhor. exemplo, não abandonar o pecado, porque o pecado ainda está do caminho, mas nós temos que deixar que o pecado não mais seja algo de satisfação em nossas vidas, Senhor. Amém. O pecado seja acidental em nossas vidas, Amém, Senhor. Jesus. E a partir do momento que nós escorreguemos, que a gente se distraia e peque, imediatamente a gente possa se arrepender e pedir perdão para Deus, Sim, Senhor. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe todos nós, abençoe todas as famílias representadas pelas pessoas que estão participando desta reunião virtual, Senhor. Amém, que Jesus. todas as famílias recebam a sua bênção, Amém, Senhor. Jesus. Porque a sua palavra diz que nós teremos vida e vida em abundância, Senhor. Porque o Senhor, nós quando a gente colocamos o foco em Jesus Cristo, Senhor, todas as coisas serão acrescentadas, Senhor. Nós temos que nos preocuparmos com o foco em Jesus, Senhor. Que as diversidades, as situações desfavoráveis, elas virão, os problemas virão. Amém. Mas nós manteremos o foco em Jesus Cristo para que a gente possa superar. E se eventualmente não superar, a gente possa enfrentar esses problemas sempre segurando as mãos de Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Continue com a gente, continue abençoando, Senhor. Continue, Senhor, por meio do Espírito Santo, confortando os nossos corações, Senhor, porque o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso consolador, a quem nós devemos todo dia conversar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essas palavras, que o Senhor abençoe todas as reuniões, Senhor, que acontecem em torno do seu nome a partir deste momento, Senhor. Jesus. Abençoe também as outras células, abençoe, Senhor, a nossa congregação, a Missão Cristã de Difusão Bíblica. Abençoe Jesus. também o pastor Miranda, que é o nosso líder espiritual, Senhor. Jesus, cuida Continue dele, dando Jesus. sabedoria para conduzir as suas ovelhas, Senhor, nesse tempo de desgraça, de pandemia, Senhor. E abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão dispostas a ouvir a sua palavra e realmente transformar, colocando em prática, Senhor, os seus ensinamentos que são tão preciosos. E que infelizmente muitas pessoas viram as costas, fecham os olhos e não conseguem absorver a sua palavra e principalmente não conseguem viver, colocar em prática, Senhor, a sua palavra para que a gente possa andar no seu caminho. O diabo diz que muitos caminhos levam a Deus. Infelizmente, o diabo não vai nos pegar, porque só Jesus Cristo leva a Deus, como diz a sua palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Muito obrigado a todos. Continue a bênção, que Deus continue abençoando todos nós nesse momento tão difícil, mas nós teremos vitória, porque sempre depois da noite, do choro da noite, vem a luz do dia e a alegria da manhã. Amém. E é isso que está por vir no nosso Brasil e no mundo também, Senhor. Se você está desesperado, se você está com problema econômico, problema financeiro, Senhor, Deus vai te abençoar. Amém. Para que isso aconteça, olhe para Ele. Amém. Coloque Ele em primeiro lugar nas suas vidas. Você verá, nada vai faltar. Nada vai faltar. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado. Continue divulgando essa palavra para muitas pessoas, que muitas pessoas possam ter acesso a essa palavra, que o nosso desejo é transformar vidas, transformar realidades, assim como nossas vidas foram transformadas. Nós desejamos também que muitas pessoas, principalmente os nossos queridos, também sejam transformados. Amém? Amém. Muito obrigado também pelas pessoas que desejaram feliz aniversário para mim. Eu retribuo aqui, continuo retribuindo com orações para todas essas pessoas e aqueles também que porventura esqueceram, porque eu normalmente esqueço também de muitos aniversários, mas que todos continuem recebendo a bênção de Deus, assim como eu recebo, com saúde, vivendo sempre de acordo com a sua palavra. Falhas nós temos, infelizmente nós escorregamos, nós somos seres humanos, mas nós temos a capacidade
de buscar a mão de Jesus para que Ele possa nos levantar. Amém? Amém. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Boa Grande noite abraço a a todos e um beijo a todos. Até mais. Tchau.